Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje é Sigismundo Fassbender, que é gerente de produtos equinos da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com o futuro campeão durante a gestação. Eu vou te chamar de Sig para ficar mais íntimo, mais informal. Como é que você está, Sig? Tudo bem? Divino, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A gente bater um papo sobre esse tema, que é uma coisa tão importante, já que os equinos, os equídeos, né? É uma paixão nacional que todo mundo gosta de falar sobre esse assunto. Obrigado pela oportunidade de estar com você. Sig, eu que agradeço. Do pouco que eu conheço dos equinos, aliás, não conheço nada de equino, né? Eu adoro falar desses assuntos porque eu sempre aprendo um pouquinho, né? Aprendo um tiquinho. Do pouco que eu já vi, a impressão que eu tenho é o seguinte: eu nunca vi ninguém falar que odeia, que detesta cavalo. Nunca vi. Mas eu já vi o oposto. Quem gosta, gosta demais. Parece que é uma paixão grande demais por esses animais, não é isso? É uma paixão, é uma relação muito próxima do ser humano, de milhões de anos que a gente tem com esses animais, né? Ele acompanhou toda a nossa evolução. E alguns até dizem que seja até uma patologia chamada de hipodependente. Eu adoro usar esse termo porque tem ditado antigo que diz que existe alguma coisa no interior do cavalo que faz muito bem para o interior do homem. Então isso explica um pouco dessa paixão que você está falando aí, e é realmente isso mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra percepção, e eu gostaria que, se eu estiver errado, por gentileza me corrija. É um animal muito robusto, um animal, você olha para ele assim, ele tem um porte atlético, é bonito, né? Por mais que ele não seja aquele animal de competição e tal, ele é bonito, ele é atlético. Mas parece-me também que é um animal frágil, que tem problemas estomacais, que é um animal que você tem que ter um cuidado especial com ele. É mais ou menos isso ou não? O cavalo, ele tem essa característica, né? Um animal com uma força muito grande, uma agilidade muito grande. Ele tem os sentidos dele muito aguçados, de audição, de percepção, né? Só que ao mesmo tempo ele tem umas particularidades no que diz respeito principalmente ao trato gastrointestinal, que são muito peculiares desse animal. E por que a gente tem todos esses problemas que a gente ouve falar, dos problemas relacionados à nutrição? Porque nós tiramos ele do ambiente natural dele, então cabe a nós tentarmos adaptar e fazer o melhor possível para que seja o mais próximo do que ele teria na natureza, né? Então, assim, esse é o grande problema. Ele foi feito e adaptado para viver na natureza, e nem sempre é assim. Então nós temos que desenvolver manejos, tecnologias e procurar sempre evoluindo para atender às necessidades desse animal. E as necessidades, elas não são só quantitativas, elas são qualitativas também com relação ao manejo.
né? Então, assim, esse é o cuidado que a gente tem, e realmente a gente tem essa percepção de ser um animal frágil, mas na maioria das vezes está relacionado com um erro de manejo nosso. O problema está muito mais com a gente do que com eles. Tá? Agora que eu já tirei minhas dúvidas, deixa eu entrar no assunto, né? A sua especialidade é ajudar a criar campeões, né? Quanto tempo dura o período de prenhez das éguas? As éguas, quando a gente cruza o cavalo com a égua, é em torno de 11 meses. Mas, como eu falei dos equídeos, né, que entre os asininos também, que são os jumentos, eu cruzo o jumento com a égua, a gestação ela é mais prolongada um pouco. Ela vai com 11 meses e meio, até 12 meses. Como é biologia, a gente não tem um tempo exato, né? Então você tem uma variação nesse período, mas a referência é essa, para quem quer saber. É mais ou menos isso daí mesmo. Ô Sig, por que a fase de gestação dos equinos é um momento tão essencial para que o potro expresse todo o potencial genético dele ainda enquanto está no estágio fetal? Esse é um ponto muito importante dentro do manejo dos cavalos, né? Por quê? Porque quando a gente fala do futuro de um campeão, a gente hoje no Brasil, nós temos todas as raças, tá? A gente pegar nos últimos 20 anos, a evolução genética que nós tivemos nos nossos animais. Então, nós temos animais de potencial genético excelentes aqui. Então, o que o criador quer? E você ter acesso a essa genética divina é muito caro. Os animais, realmente, os animais superiores, os indivíduos melhores zootecnicamente, ele é um investimento muito grande. E a gestação desses animais, o período de gestação, é onde ali que ele vai ter o desenvolvimento, e ali acontece determinadas, que nós chamamos de determinadas ligações, que vai interferir para o resto da vida desse cavalo. Então, desde o início, aí, a gestação a gente divide ela em 3 períodos, em 3 terços. Tem o terço inicial, o terço médio e o terço final. Na minha época, quando eu formei lá atrás, há 30 anos atrás, a gente falava muito, tinha uma preocupação muito grande com o terço final dessa gestação. Por quê? Porque o terço final da gestação é onde acontece a maior fase de crescimento do feto. Ele cresce 70%, porque ele cresce no terço final. Só que ali, na verdade, ele já está pronto, ele já está formado. Então ali eu só tenho crescimento, eu só tenho aumento de volume. E hoje o que a gente estuda dentro da ciência da nutrigenômica, o que é a nutrigenômica? A nutrigenômica não é nada mais, nada menos que a expressão de determinados genes benéficos ou maléficos para o animal em função da nutrição e manejo que ele recebe. Então é a expressão de determinados genes. E dentro da nutrigenômica, nós temos uma ciência muito específica, que é a programação fetal. O que é a programação fetal? A programação fetal que vai determinar a qualidade tendínea, óssea, muscular desse animal para o resto da vida. E ela acontece, já uma parte dela, a parte neurológica também, é no primeiro terço de gestação. Então, e no segundo terço de gestação tem uma coisa relacionada com musculatura, número de fibras musculares, isso é determinado ali. Então eu preciso ter um aporte nutricional adequado para essas épocas. Basicamente, a importância dessa gestação é isso. Então ela é importante em todas as fases. Em todas as fases ela tem essa importância muito grande. Hoje eu estou entrevistando o Sigismundo Fassbender e ele está falando sobre os cuidados com a gestação da égua e para se ter um futuro campeão. O Sig, eu imagino que uma minoria das pessoas vão ter essa preocupação em ter um animal campeão. Acho que a maioria querem ter um bom animal ali para se ter no dia a dia, né? Para o lazer, para o trabalho. Tem que se ter a mesma preocupação ou não? Quem quer um campeão vai ter uma preocupação totalmente diferenciada. Olha, a gente, no começo da nossa conversa, a gente estava falando de paixão aí, né? Então, assim, o cuidado
ao longo da gestação de uma égua, um cavalo que vai ser um campeão, ou de um cavalo que vai ser de serviço dentro de uma fazenda, ou se vai ser só para o lazer, para o passeio. Esses cuidados, eles são básicos, eles são cuidados pertinentes a toda e qualquer função que o animal vai ter ao longo da sua vida. Então é muito importante a gente pensar nisso daí, na hora que eu estou... A responsabilidade, Divino, quando eu estou emprenhando uma égua, é uma responsabilidade que você está tendo, é você que está fazendo gerar aquele animal, então você tem que cuidar. Então, eu penso que é lógico que os animais, né, de genética superior, essa história toda aí, você precisa ter alguns cuidados mais específicos, ou você pode dispendiar um pouco mais de custo, de gasto com ele, enfim, mas no modo geral tem que ser igual, cara. Você tem que dar as condições para o animal ter um bom desenvolvimento fetal. Você já falou aí da questão alimentar. Então, as éguas necessitam de uma atenção especial na alimentação nesse período gestacional. Foi isso? Eu entendi correto? É porque a gente divide a criação de animais por categorias. E, no nosso ponto de vista, essa categoria é uma categoria muito especial. É uma categoria que vai determinar o que vai ser o futuro da sua criação de cavalo, seja ela esporte, lazer ou trabalho. Então você precisa atender todas essas necessidades. Quando eu falo atender todas essas necessidades desses animais, porque as necessidades são diferentes de quando a égua está vazia, na hora que a égua emprenha, ela muda essa necessidade. Ela precisa de mais determinados nutrientes em quantidades, ela vai aumentando à medida que vai aumentando o período gestacional, vai aumentando também a sua exigência. Então, realmente você tem que suprir essas necessidades do animal e pensar isso. Ela tem uma exigência quando está vazia, na hora que ela está prenha, ela tem outra exigência. E tem um detalhe: égua, muitas vezes, depois que ela pare, ela já emprenha. Então ela está com a égua parida, quer dizer, tem um ponto no pé e está com um na barriga. Então você tem que alimentar 3 indivíduos. Então realmente precisa desse cuidado em algumas situações. Diante disso tudo que você colocou, existe a necessidade de um programa nutricional para as éguas e também para esse potrinho que acabou de nascer? Existe a gente trabalha hoje, no modo geral, com um planejamento estratégico nutricional. Então, eu tenho dentro do meu planejamento, dentro do meu aras, dentro da minha fazenda, o que eu vou precisar de alimento para esse animal. Então, esse poto que está no pé, a partir do momento que que a égua nasceu, ele já tem a sua exigência, que muitas vezes a gente não tem os países tropicais, de modo geral, nós não temos gramíneas de muito boas qualidades. Então, eu tenho que suplementar para suprir a necessidade daquele animal, que às vezes eu não consigo fazer isso com pasto. Então, isso entra dentro desse programa nutricional específico, que é diferente, lógico. A égua tem uma exigência, o poto tem outra exigência. Então, por isso que a gente usa o sistema de creep feeding para potros, que eu posso suplementar especificamente para aqueles potros que eles têm acesso a esse creep feeding, comer algum suplemento que seja específico para ele e o outro que seja específico para a égua dentro do planejamento nutricional. Isso aliado com o tipo, disponibilidade e qualidade da forragem que tem, que é a premissa maior, né? Nós vamos falar disso um pouquinho aí, mas cavalo, um herbívoro, ele precisa ter forragem de excelente qualidade disponível para ele. Eu gosto muito de facilitar a prosa para que todo mundo entenda. Explica aí para o pessoal o que é esse tal de creep feeding. Desculpa, gente. Creep feeding é um curralzinho que a gente faz. É um cercadinho de madeira simples. Você vai ter uma régua só em cima e normalmente a gente coloca na altura 70% da altura da égua mais baixa do rebanho. Então, se eu tenho uma égua lá de 1,50 m, você vai colocar esse creep feeding na altura de 1 metro. A égua não consegue passar por baixo, só entre os potrinhos e ali o potrinho recebe a sua suplementação específica para ele. Esse é o creep feeding. E a mensuração por metro quadrado do tamanho desse cercado é de acordo com o número de animais, mas é uma coisa pequenininha, uma coisa muito simples que a gente pode fazer no dia a dia aí com os animais.
Acho que ficou claro. Ficou, assim, né? ficou. É um negócio simples que tem um nome bonito, não é isso? Ô, às vezes a gente, cara, copia esses nomes que vêm em inglês, mas foi feito assim e a gente vai explicando. Faz parte da nossa vida. Tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo fazendo. Hoje ninguém faz uma chamada, faz uma call, né? Ninguém faz uma reunião, faz uma meeting. Tá desse jeito. Meu amigo, você falou aí anteriormente, eu achei muito interessante, que essa égua ela vai parir e muitas vezes ela já vai emprenhar de novo na sequência e você vai ter que alimentar 3 animais, né? Me explica como é que funciona essa troca de nutrientes entre a égua e o potro, porque você já tem um animal que nasceu ali, que provavelmente essa égua vai passar os nutrientes para ele, e tem aquele que está na barriga lá que vai precisar também de nutrientes. Como é que funciona essa troca? São 2 fases distintas, né? E muito interessante essa pergunta, e quando você faz uma pergunta interessante dessa, nos leva a pensar melhor, entender como é que é transmitido esses nutrientes. Durante o feto, a gente preza muito pela qualidade da placenta. A placenta é importantíssima para essa troca de nutrientes da égua com o feto. Por que eu falei do início da gestação ter uma nutrição adequada, com proteínas, aminoácidos, minerais? Porque eu preciso, quanto antes, a maturação dessa placenta, que ela esteja pronta e apta a transmitir todos esses nutrientes que aquele feto necessita ali. E isso é a partir do início da gestação. Então, assim, é via placenta, a placenta tem que estar sadia, estar apta, vamos dizer assim, para poder passar esses nutrientes. Então, durante a gestação, é isso. O nosso canal ali é a placenta. Então, assim, tem que pensar na qualidade dessa placenta. Isso é uma coisa mais nova que a gente vem conversando agora e tem estudos específicos com relação a isso. A partir do momento que o potro nasceu, a égua vai transmitir, vai passar os nutrientes através do leite materno. Uma égua sadia de 500 quilos, só para se ter uma ideia, ela chega a produzir 18 a 20 litros de leite por dia. É uma quantidade, é um aporte nutricional muito grande para esse potro. Então, basicamente, é através do leite materno. Então, de novo, essa égua tem que estar bem nutrida, porque a exigência é muito grande. A gente, quando você imagina de uma égua produzir 15, 18, 20 litros de leite por dia, e ela tem um peito pequeno, por isso que o potro mama várias vezes ao longo do dia, e essa qualidade desse leite está relacionada também com esse aporte nutricional. 2 fases, placenta e leite. Produzir placenta boa qualidade, capacidade de transmitir nutrientes, depende da gente suprir as necessidades. E o leite não é diferente. A produção de leite, só que aí é muito maior a exigência. Só para você ter uma noção de uma égua que está só prenha, que não está parida. Quando ela pare, a exigência nutricional dela quase dobra. Ela precisa quase do dobro de nutrientes. Eu te falo que eu aprendo demais da conta nessas prosas, é o trem mais bom do mundo. Sabe como é que você faz para ter um potro campeão aí na sua fazenda? Precisa de ter muitos cuidados. E as dicas estão sendo dadas aqui pelo Sigismundo Fassbender. Outra dúvida. Por exemplo, quando um bezerro nasce, a primeira mamada dele ali é muito importante por causa do colostro, né? Ele precisa daquele leite diferenciado ali. No caso do potro com a égua ali, existe a mesma coisa ou não? A mesma coisa para todos os mamíferos. A exigência mesmo. O colostro o potro, se não mamar o colostro, pode esquecer. O sistema imunológico dele vai para baixo, passou 2, 3 dias, ele vai morrer fatalmente. Né? Então, por isso que nos aras hoje a gente trabalha com banco de colostro, né? Tem colostro congelado. Se a égua pariu e por algum motivo ela morreu, ela não produz o colostro e tal, a gente tem que estar atento nas primeiras horas de nascimento desse animal e fornecer o colostro o mais rápido possível.
eu acabei não falando do colosso, e você me lembrou muito bem aí, é de suma importância que esse colosso esteja disponível para o potro e ele consiga mamar. Porque às vezes está disponível e ele não consegue ficar em pé, então eu tenho que tirar o leite da égua, dar para ele ali, ou de banco de colosso, enfim. Mas a premissa é a mesma para todos os mamíferos. Meu amigo, qual que é a importância de uma forragem e de uma água de qualidade para esse animal? Água de qualidade é tão importante para o animal quanto para nós humanos. Nós falamos o seguinte, que a água que o meu cavalo bebe, eu tenho que ter coragem de beber essa água. Se eu não tenho coragem de beber a água que estou dando para minha égua, tem alguma coisa errada nisso daí. Porque a água, ela é importantíssima, Então eu preciso que ela esteja limpa, disponível e de boa qualidade. Eu preciso, né? Então, assim, a água não dá nem para discutir da qualidade da água, e a gente vê muitos problemas em fazendas, às vezes, dos coxos de água não serem tão bem limpos. Isso tem que estar limpando esses coxos, a água tem que estar limpa, isso é importantíssimo. E a forragem, gente, cavalo é herbívoro. Comida de cavalo é capim. Não tem essa. Comida de cavalo é forragem, seja gramínea, seja leguminosa, seja forragem conservada, né, que são os fenos, os pré-secados, enfim. Então, isso tem que ser uma de boa qualidade. A gente fala que, pelo menos, no mínimo, 60% dos nutrientes que vêm para esse animal, que é fornecido para esse animal, tem que ser através da forragem, no mínimo. E em alguns momentos você consegue que seja até 100%, de acordo com a época do ano, do manejo dessa forragem, da genética desse tipo de forragem, que é muito importante, que você tenha uma genética que seja boa para o animal, que também seja adaptada para a sua região. Forragem é assim, ó. A gente trabalha muito com isso, a gente tem assim, não tem capim ruim, tem capim mal cuidado. Então a gente tem que cuidar dele como uma cultura para o animal. É importantíssimo. Cavalo é herbívoro, então a principal fonte de alimento tem que ser capim. E suplementação? Suplementação com minerais, com probiótico, prebiótico, contribui para esse desenvolvimento fetal? A suplementação com minerais, ela é importantíssima, principalmente tratando dos nossos solos, normalmente de clima tropical. A gente tem várias deficiências, porque a planta ela vai replicar o que ela tem no solo. Isso é lógico. Se você tem um solo rico em nutrientes, em minerais, e dependendo da genética da planta, porque ela tem a genética da planta também para a absorção desses minerais. Então, normalmente os minerais, todos eles, tanto os macro quanto os microelementos, né? Macro, quando a gente fala cálcio, fósforo, é em quantidade, né? Que ele é mais importante. E micro é cromo, é selênio, é zinco. Eles são tão importantes. Um pode ter uma exigência de gramas e o outro de miligramas e serem tão importantes. Um precisa para ter interação um com o outro, então nós precisamos fazer essa interação desses macro e micro minerais e estarem balanceados, que é o que a gente consegue fazer como nutricionistas, equilibrar, porque eu tenho que ter determinada quantidade, né, por exemplo, a relação de cálcio e fósforo, 2,5 de cálcio para 1 de fósforo. E se eu tenho isso invertido, atrapalha a absorção um de outro, começa a ter um antagonismo. Então é muito importante essa suplementação de mineral, e mais ainda, a gente tem trabalhado bastante, são os minerais orgânicos. O que são minerais orgânicos? Que estão ligados a alguma molécula, seja ela ligada a um aminoácido, ligada a um carboidrato, ou ligada a leveduras, que também é muito interessante essa forma de quelatação de minerais orgânicos. Os minerais orgânicos, ele tem uma biodisponibilidade maior para o animal. O que é biodisponibilidade? É a capacidade que aquele animal tem de absorver aquele nutriente. Então, se eu trabalho com minerais orgânicos, eu posso trabalhar com uma quantidade menor de minerais orgânicos, que eu vou ter melhores benefícios com isso e uma menor interação desses minerais com estabilidades de vitamina, por exemplo. Então, a grande
vantagem de trabalhar com minerais orgânicos é a biodisponibilidade e a interação com vitaminas e outros nutrientes que ajudam a sua absorção. E com relação a probióticos e pré-bióticos, aí realmente é uma suplementação muito nobre, muito específica que a gente consegue fazer, porque esses probióticos, eles vão ajudar a melhorar a digestibilidade da forragem num todo. Então, ele ajuda a aumentar a digestibilidade. De novo, o que é a digestibilidade? É o que o animal come menos do que ao nascer, o que ele absorveu. Então, o que foi digestível e absorvido? Quando eu uso probiótico, esses micro-organismos, essas leveduras, a gente usa muito levedura, ela consegue aumentar a digestibilidade da matéria seca. E o prebiótico, a gente tem 2 tipos de prebiótico, um pode ser alimento para os probióticos, e os outros prebióticos eu posso usar, tem tipos específicos de prebióticos que eu posso até substituir, no caso, algum antibiótico, porque tem uns prebióticos específicos que ele tem a capacidade de aglutinar bactérias patogênicas. Algumas salmonelas, algumas E. coli, ela pode ser adsorvida pelo prebiótico, não fazendo mal para o animal, isso sai nas fezes. Então, assim, hoje em dia, numa boa, quiser falar de gestação, quiser falar de potro, de boa qualidade, eu preciso trabalhar com probióticos e prebióticos de boa qualidade. Isso é comprovado, a eficiência e o ganho zootécnico que esses animais têm quando eu uso esses nutrientes na sua dieta. Sig, mas que prosa boa, viu? Achei bom demais da conta. Obrigado, foi um prazer conversar com você. E apareça por aqui mais vezes, tá bom? Aparecendo por aí, nós vamos tomar um café. Vamos. Abraço, meu amigo. Abraço, fica com Deus. Um abraço a todos aí. Amém. Eu conversei hoje com Sigismundo Fassbender, que é o gerente de produtos equinos da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista foi cuidados com o futuro campeão durante a gestação. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.